Graça e paz, minhas irmãs queridas, meus irmãos amados. Estamos aqui mais uma vez para a gente junto caminhar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Para a gente ter um crescimento na nossa vida cristã, né? E é uma alegria a gente poder estar compartilhando. Como eu sempre falo, a gente está longe, mas né, o amor de Deus nos uniu. O amor do Pai, o amor de Jesus, o Espírito Santo que nos conduz. Vamos estar orando? Senhor, nós te damos graças, porque mais uma vez podemos estar juntos, ó Pai, para poder falarmos um pouquinho da Tua palavra, Senhor, e também ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Obrigado a Deus por essa oportunidade, obrigado pela vida de cada um que está assistindo o vídeo, que vai assistir outro dia, e que esse vídeo possa ser bênção na vida de cada um que assistir, ó Pai. Cuida, Senhor, de nós, que nós possamos estar prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor, estar pronto para estarmos crescendo na fé, na esperança e no amor. Ó Pai, nos conduz através do Teu Espírito Santo nesse dia. Eu oro já agradecido por vida de cada um, no nome santo de Jesus. Amém. No último vídeo, né, que nós fizemos, nós falamos um pouquinho da vida cristã, né? A vida cristã é um relacionamento com Deus vivo, possível através de Jesus. E para que esse relacionamento cresça, nós precisamos passar tempo comunicando-se com Deus, né? E a comunicação, como eu falei para vocês, é uma via de duas mãos, né? Falamos com Deus, passando tempo em oração, e Deus fala conosco quando lemos a Bíblia, tá? E eu tinha falado para vocês, né? E que para vocês durante a semana, e no fim não foi uma semana só, foram 2 semanas para vocês estarem lendo o Salmo 119, anotando alguns versículos, né? Porque esse Salmo 119, ele é um hino, né, que engrandece e exalta a palavra de Deus, né? E vários termos são usados nesse Salmo 119 para a lei de Deus, né? A palavra, o testemunho, preceitos, juízos, mandamentos e lei. Então, todos esses termos nós vamos encontrar neste salmo, né? Na minha Bíblia, ela está escrita assim, o título do salmo é assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Então, esse salmo todo trata, né, da excelência da Bíblia, excelência da palavra de Deus. E eu, como eu já falei, né, a gente tinha desafiado vocês a ler o Salmo 119 e anotar. Então, nós vamos ver alguns versículos. Você pode ter encontrado mais, a gente quase, se for grafar, a gente marca quase todo o salmo, né? Então eu vou só passando aqui para vocês, nós não vamos ler, mas eu vou passar o versículo você anota e pode depois conferir, tá bom? Então vamos lá para a gente ver. No versículo 9, o 11, ele fala de nos guardar do pecado. Esse 11 é bem facinho, né? Tinha até falado a semana passada: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse você sabe. O segundo que nós vamos ver é o versículo 28. Fortalecer quando estamos aflitos. Ele nos fortalece quando estamos aflitos. Tá? O terceiro, o versículo 45, fala sobre libertar. O versículo 50 e o 52, consolar quando estamos sofrendo. O versículo 72, ela é mais valiosa que qualquer soma em ouro e prata. Esse é o valor das escrituras, né? O versículo 89,
a palavra eterna e é firmada no céu. Versículo 103, ela é doce ao paladar. O versículo 8 são os versículos 104 e 105. 105 também, quando a gente fala assim, tá de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Depois, o versículo 140, ele fala sobre a pureza da palavra. A palavra é pura. O 10º é o versículo 160, que fala que a palavra é verdadeira. E nós vimos aqui também o versículo 161, que a Bíblia traz temor. E no versículo 165, ela proporciona paz e nos guarda de tropeços. Então, foi alguns versículos só que eu anotei, passando para vocês, sendo que eu tenho certeza, né? Esses dias mesmo eu vi que a Shirley postou lá no nosso grupo da classe e falando de outros versículos. Então, o Salmo 119, ele é muito, muito gratificante, muito edificante e fala assim da palavra muito, muito, muito gostoso, né? Muito gostoso da palavra. E a palavra de Deus, ela é um tesouro precioso, né? E só nesse salmo, né, a gente tem quantos versículos? Deixa eu só confirmar aqui, eu até me esqueci de quantos versículos são, não? Só rapidinho aqui, só para a gente confirmar. São 176 versículos. Então, é um tesouro precioso mesmo, né? Eu acho que há muito tempo, eu ainda tenho em casa, eu acho que muitas casas têm. Tem algumas pessoas que não gostam, né, da caixinha de promessa, mas ela é um tesouro e também ela nos ajuda, né, a até evangelizar mesmo. Eu lembro, na fábrica eu tinha uma caixinha de promessa em cima da minha mesa, né? E às vezes as pessoas falavam assim, deixa eu tirar um. E aí falavam, o que significa isso? Então, a gente podia explicar, né? E falar muito, não só às vezes do trechinho, mas um pouquinho antes, um pouquinho depois para a pessoa. Então, a Bíblia é um tesouro mesmo, né? A palavra de Deus, ela ilumina nosso caminho. Ela ajuda a tomar decisões certas. Ela cura nossas feridas, acalma nosso coração, adverte do perigo, ela protege, purifica do pecado, nos conduz, né, e nos torna sábios. Então a Bíblia, a palavra de Deus é pão, é água, é conselheira, é vida. Ela satisfaz, é suficiente, suprema e sobrenatural. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa mesmo, ela para todos esses momentos, mas para ela ter todo esse efeito na nossa vida, nós temos que ler diariamente, nós temos que meditar na palavra, temos que gravar no nosso coração, na nossa mente, para a gente, né, quando chegar aquele tempo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, se eu não leio a Bíblia, se eu não trago para a minha memória, para o meu coração, o que eu vou trazer de esperança, né? Então, ela precisa, por isso que ela precisa ser essa comunicação com Deus, para o nosso crescimento, para a nossa vida cristã, né? E as Escrituras, elas dizem que Deus exaltou sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. Lá no Salmo 138, 2, a parte B, ele fala assim para nós, vou estar lendo aqui para vocês. Vou ler todo o versículo. Pois inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome,
pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, o próprio Deus exalta a sua palavra, né? Tanto quanto do seu próprio nome, né? E Deus afirma também lá pelo meio do profeta Isaías, no capítulo 66, o versículo 2. Vamos ver o que o Senhor fala para a gente. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Olha para quem o Senhor falou que ele vai olhar, né? Para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra, né? E o que significa tremer diante da palavra de Deus? Significa ter uma atitude de temor e reverência, né? De saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E isso é o oposto de uma atitude arrogante em relação à palavra de Deus. Então, quando a gente vê aqui ele falando na palavra, né? Olharei para o pobre abatido de espírito, né? Aquele que precisa do Senhor, aquele que reconhece que sem o Senhor nós não somos nada, que nós somos dependentes dessa graça, dessa misericórdia para a nossa vida. E nós vamos aprender tudo isso ouvindo, né? Da palavra do Senhor, lendo da palavra. Nós vimos, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós sempre pedimos, ai, Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu quero ter mais fé, mas eu preciso me alimentar da palavra do Senhor, porque eu possa ter essa fé aumentada, né? Porque a palavra é vida para nós. E a gente viu ali que ela é pão, ela é a água, é o nosso alimento. E é verdade. A palavra de Deus é também para nós, né? A Bíblia para nós é uma carta de amor de Deus por nós, né? Amar a Deus é a chave para receber toda a mensagem de sua carta de amor, né? Que gostoso quando a gente recebe uma carta. Agora quase não tem mais carta, né? Mas não se escreve mais, escreve mensagem, texto, já fala, né? Mas que gostoso era a gente receber uma carta de uma pessoa que a gente ama muito, né? Eu lembro que com 18 anos eu fui morar lá em São José, eu fui trabalhar lá em São José, né, lá em 1900 bolinha, e a minha mãe mandava carta para mim. E era gostoso, né? Porque o telefone já era mais difícil, né? E a gente veio ter telefone, nossa, já era casada, mas existia o telefone e tudo, mas era difícil. E a mãe mandava a carta, que é gostoso você ler a carta de quem você ama, que às vezes é para chamar a sua atenção de alguma coisa que você fez, brigar, né? Mas você recebe aquela carta de amor e Deus nos mandou essa carta de amor, né? E a chave para a gente receber essa mensagem é o amor a Deus. É o amar, é querer conhecer Deus. Então isso é muito importante para nós. Porque amo a Deus, ouço sua voz falando comigo quando leio a sua palavra. Quando leio frequentemente suas palavras, as palavras fazem morada
em meu coração e me vivificam, me alimentam. Então, mas tem que ser ler a palavra frequentemente, como nos alimentar. A gente não se alimenta uma vez por semana e se dá por satisfeito. Então, nós, como a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para a nossa vida cristã, a gente precisa estar lendo frequentemente a palavra, né? Ler frequentemente e guardar no nosso coração também, na nossa mente, né? A carta de amor de Deus, ela nos guia, ela nos dirige, né? Nós vimos aqui no Salmo 119, versículo 105, que ela fala que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Então, a carta, a palavra de Deus vai iluminar meus caminhos, vai dirigir meus caminhos. Então, a gente tem que ter essa certeza, né? Como nós vimos, foi escrita por homem, mas foi inspirada por Deus, através do seu Espírito Santo, né? Ele escolheu, inspirou os homens a estar. Então nós temos que crer que é a palavra de Deus. E ela, sim, essa carta de amor vai nos guiar. A carta de amor de Deus, né, a Bíblia, nos defende. E nós vemos lá quando Jesus foi tentado, e eu convido você a ler durante essa semana, Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus no deserto foi tentado no deserto, ele recorreu às Escrituras para rebater as propostas do inimigo. O inimigo fazia uma proposta e ele rebatia, está escrito, né? Então, a gente precisa ter, mesmo como eu falei, a palavra de Deus no coração, na mente, na boca, para a gente poder tá rebatendo essas investidas, essas propostas que o inimigo faz para nós. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 4, o versículo 12. Né? Hebreus 4, versículo 12. Ele diz assim para a gente: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa, né? E quer melhor do que a palavra para nos defender? Então, a gente precisa cultivar, né, essa alegria de estar lendo a palavra do Senhor diariamente. A carta de Deus nos dá esperança. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se a gente lê a palavra, a gente se fortalece, a gente tem esperança porque a gente vai ver que Deus agiu, que Deus age, que Ele vai agirá para sempre, né? Então nós podemos ver as maravilhas que Jesus fez. Então isso é esperança para a nossa vida, né? Mesmo nos momentos mais difíceis e desesperadores da nossa vida, a palavra de Deus nos ilumina e conforta. Então, que gostoso a gente poder saber que a gente tem essa palavra. E eu faço um desafio essa semana para vocês, que vocês coloquem lá no nosso grupo, né? No nosso grupo, ou quem assistir mais tarde pode colocar até mesmo aí no YouTube, tem a parte que você pode deixar o seu recadinho. Coloque o versículo que te ajuda na caminhada, né? Que é aquele versículo que
sempre você traz ele à memória quando você está precisando. Desafio você a estar colocando lá no grupo, escreva, faça grave, né? Faça por voz. E então que você esteja lá vendo qual versículo, né, que te ajuda na caminhada. Às vezes não é um, são 1, 2, 3, né? Você fica livre para colocar. Mas aquele quando você está naquele momento, vem aquilo para lá, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E tem muitos outros que gosto muito, compartilhando aqui com vocês, gosto muito do Salmo, gosto de Romanos 12, 2, mas eu gosto muito do Salmo, se eu não me engano é o 124, né? E ele fala assim, vou deixar o meu agora para vocês: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, a gente vai ver, se não for ao Senhor do nosso lado, quando eu passei por aquele momento, né? Às vezes de tristeza, de angústia, momentos de perda, se não for o Senhor ao meu lado, o que seria de mim? Então, que você pegue esse desafio, lembre aí o versículo que você gosta tanto, né? Traz a memória para você. Eu vou ler para vocês agora um trechinho, e eu não sei se eu vou falar bem o nome da pessoa, mas é Stornie Omartian. Ela diz assim para a gente: anseie pelos ensinamentos de Deus como quem anseia por alimento e água, mergulhe nas Escrituras como quem mergulha numa piscina. Vista a palavra de Deus como quem veste uma roupa. Entrelace-a com a sua alma para ela se tornar parte do mais profundo do seu ser. Então, ao invés de arrastar mais os pés ao longo do caminho, você voará como águia. Que Deus te abençoe. E quando eu estava preparando a lição essa semana, eu me lembrei muito do hino 144. Sou apaixonada pelos hinos do nosso hinário, gosto muito, né? E aí eu pedi para o Zé Paulo para gravar para a gente e trazer para vocês esse hino. Então nós vamos estar encerrando esse momento, né? Eu desejo a vocês um dia abençoado, um dia debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus, né? E que você sinta mesmo, né? Que a palavra do Senhor seja doce na sua boca, né? Então nós vamos estar encerrando esse momento, ouvindo esse hino que o Zé Paulo gravou para a gente, né? Então que você possa escutar esse hino. Deus te abençoe e até a próxima. Quero ouvi-las indo uma vez, essas palavras de vida narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, tem de Deus a estima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida.
Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo, eis o Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida.